Nunca ofusque o brilho do mestre. A arte de crescer nas sombras, sem ser esmagado pela luz do ego alheio. O poder é, antes de tudo, um campo minado de sensibilidades. É um jogo invisível que não se desenrola apenas nas mesas de reunião, nas salas de comando ou nos discursos eloquentes. Ele se revela nos olhares cruzados, nos silêncios calculados, nas palavras não ditas e nos gestos involuntários. É um sistema de forças emocionais onde o ego reina com mão de ferro e onde a percepção muitas vezes importa mais do que a realidade. Nesse cenário, a primeira lei do poder se ergue como um princípio de sobrevivência. Nunca ofusque o mestre. O mestre, aqui, não é apenas o chefe, o comandante, o diretor ou o político acima de você. Ele é toda figura que, em qualquer contexto hierárquico, ocupa uma posição de autoridade ou de prestígio simbólico. Ele é aquele que, ao seu redor, precisa sentir que está no controle, que está acima, que é valorizado, e mais do que isso, ele precisa acreditar que sua posição é inabalável mesmo quando, no íntimo, saiba que não é. É justamente nesse ponto que a armadilha se monta. Quando você, com sua energia criativa, sua inteligência afiada ou sua presença marcante, começa a brilhar mais do que o esperado, você pode, sem querer, lançar sombra sobre a figura que está acima. E essa é sombra para o mestre. Não é apenas incômoda, é insuportável, porque ela ameaça sua imagem. E quando a imagem do mestre é ameaçada, você não é mais visto como aliado. Você se torna uma ameaça. E ameaças, no mundo do poder, não são toleradas. É um erro comum entre os talentosos. Acreditar que sua competência falará por si mesma e que será recompensada automaticamente. Mas o jogo do poder não é uma meritocracia pura. Ele é também um território de egos inflados, de inseguranças veladas e de vaidades profundas. E nesse território, destacar-se demais, cedo demais, pode selar sua queda, antes mesmo de você perceber o risco. Por isso, a sabedoria está em calibrar sua luz, em entender que há momentos em que brilhar com tudo o que você tem será interpretado não como virtude, mas como ameaça. E essa interpretação não depende da sua intenção. Depende da percepção de quem está acima. Essa é a grande lição da primeira lei. O que importa não é apenas o que você faz, mas o efeito emocional que você causa no ego alheio. É aqui que entra a arte da contenção estratégica. O poder verdadeiro não é aquele que se impõe o tempo todo, mas aquele que sabe se dosar. O verdadeiro estrategista compreende que a humildade, quando usada com sabedoria, é uma forma de força silenciosa. Ele não precisa gritar seu valor. Ele não disputa os holofotes com o mestre. Ele não corrige em público. Não ironiza decisões superiores. Não tenta parecer mais inteligente. Ao contrário, ele suaviza sua presença, devolve os créditos, recua quando necessário, e assim, cresce sem despertar alarmes. Essa contenção não é fingimento. É empatia tática. É a habilidade de sentir o clima da sala, o humor do líder, o estado do terreno, e agir de acordo com essas variáveis invisíveis. Muitos confundem isso com bajulação, mas não é isso. Trata-se de preservação estratégica, de maturidade psicológica. É a escolha consciente de não ferir o ego alheio não por medo, mas por sabedoria. Você pode, sim, ser melhor. Você pode estar mais preparado. Você pode inclusive carregar consigo um talento que falta ao mestre. Mas se você exibir isso de maneira frontal, como um espelho que reflete as falhas dele, você assinará seu próprio exílio. E ele virá não com gritos, mas com silêncios. Não com ataques, mas com esquecimento. O poder não castiga com fúria. Ele pune com frieza. Quem sabe jogar esse jogo, aprende a crescer por dentro enquanto aparenta estagnação por fora. Aprende a construir alianças discretas, a formar redes silenciosas, a semear influência sem precisar de palco. Aprende a oferecer soluções como quem pede conselhos, a ensinar como quem aprende, a brilhar como quem apenas acende a luz do outro. E é assim que os mais hábeis vencem. Não desafiando, mas inspirando confiança. Porque no fim das contas, o mestre quer se sentir mestre. Ele quer sentir que está no comando. Ele quer perceber que seu lugar está seguro. Quando você oferece isso a ele,
Mesmo sabendo que tem potencial para mais, você conquista algo ainda maior. Liberdade para crescer sem resistência. E isso é ouro no tabuleiro do poder. É preciso entender que não se trata de submissão ou apagamento pessoal. Trata-se de tempo. De ter clareza de que o reconhecimento mais duradouro não é o imediato, é o inevitável. E o inevitável só vem quando você pavimenta seu caminho com paciência, com autocontrole e com inteligência emocional. Evite os atalhos da vaidade. Evite o impulso de se provar o tempo todo. Evite o erro de achar que ser visto é o mesmo que ser valorizado. Às vezes, os olhos do poder só se voltam para você quando você já criou raízes suficientes para que, ao crescer, ninguém mais consiga te arrancar. E isso exige silêncio. Exit Rescue exige a maturidade de não lutar batalhas desnecessárias com quem tem medo de perder sua posição. O mundo está cheio de promessas que se perderam por brilhar na hora errada. Cheio de talentos esmagados por egos feridos. Cheio de líderes que cortaram a asa de quem ousou voar antes do tempo. Mas também está cheio de estrategistas silenciosos que, com passos lentos e gestos discretos, conquistaram posições de influência porque souberam respeitar o ego alheio até que sua presença fosse indispensável. O crescimento invisível, a luz que ofusca, é a mesma que, se for bem refletida, pode iluminar sem ferir. Crescer é também aprender a esperar, a respeitar os ritmos do outro, a reconhecer que às vezes a melhor forma de avançar é dar um passo atrás, não por fraqueza, mas por visão, não por covardia, mas por estratégia. A primeira lei do poder nos ensina que o jogo não é apenas sobre você, é sobre como você é visto. E quem controla essa visão, muitas vezes, é quem está acima. Faça com que o mestre se sinta seguro, e ele abrirá caminhos. Faça com que ele se sinta ameaçado, e ele os fechará sem aviso. Seja inteligente. E lembre-se, os que chegam longe não são sempre os mais brilhantes. São os que souberam brilhar no tempo certo, sem apagar ninguém no caminho.